Hoje é quinta-feira, bom dia para vocês aí, bom dia para todo mundo. Como é que vocês estão, né? Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de a gente buscar ao Senhor, né? Hoje é quinta-feira, quero convidar você, né, sua família, para você estar conosco na Igreja Batista Seara, na Avenida M43, 2075, né, com todo os aparatos, né, de segurança, né, para que você participe dos cursos, cadeiras à distância, né, segundo a OMS, né. Quero convidar você, né, venha participar de um culto, venha louvar o Senhor com a gente, né, venha glorificar, celebrar o Senhor conosco hoje, nesta quinta-feira, 7h30 da noite, Avenida M43, 2075, no Jardim Progresso. Hoje, olha, estou convidando você. Você é o nosso convidado especial para estar juntamente com a gente, celebrando a Cristo, né? Celebrando ao Senhor, que é o nosso Salvador. Hoje, 7h30, né? Se você quer ouvir uma palavra com compromisso com Deus, né? Compromisso com Deus, a palavra, compromisso com Deus. Hoje você é o meu convidado especial, tá bom? 7h30 da noite, Avenida M43, 2075, no Jardim Progresso. Hoje, não esquece, né? Se você quer uma mudança, né? Se você quer uma transformação, se você quer, através da palavra do Senhor, hoje é o dia, né? Ah, mas isso é muito longe, eu moro não sei na onde. Se você ficar vendo distância, né, você não vai vir. Se você ficar vendo, enfrentando as dificuldades, até a Bíblia diz, né, que quem olha o vento não planta, né? Então, se você quiser uma mudança, né, quiser, através da palavra do Senhor, eu estou te convidando, né? O nosso compromisso é com a palavra de Deus, e hoje, 7h30 da noite, é o dia, né? Você que está afastado, né, que está longe dos caminhos do Senhor e quer voltar, né, eu te convido. Hoje, 7h30 da noite, Avenida M43, 2075, no Jardim das Flores. Se eu falei Jardim das Flores, você escutou errado, eu falei Progresso, né? No Jardim Progresso, 7h30 da noite, Avenida M43, no Jardim Progresso. Se eu falei Flores, você escutou errado, mas é Jardim Progresso, tá bom? Avenida M43, 2075, no Jardim Progresso. Você coloca no GPS aí, você vai parar lá na frente, tá bom? 7h30, a gente começa, não é um culto demorado, né? Não tem aquela 555, né? Nós vamos direto ao assunto, né? E o assunto é culto ao Senhor, tá bom? Não sou melhor que ninguém, tô falando que sou melhor da igreja, nada disso. Tô falando que a gente vai direto ao ponto, né? Não fica falando, enchendo, como diz o outro, desculpa eu falar aqui, né? Enchendo linguiça. Nós vamos direto ao ponto. Se você quer ouvir uma palavra da parte do Senhor, né? Como a gente faz as lives, a gente também é na igreja, né? Não fica lá enchendo linguiça até... Não, a gente vai direto ao ponto. Se você quiser, hoje, 7h30 da noite, Avenida M43, 2075, no Jardim Progresso, né? Às vezes o que está faltando para a gente é ouvir uma palavra, né? Porque a fé, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, né? E pelo ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E nós temos um compromisso. Estou falando que eu sou melhor do que ninguém. Estou falando que nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Então hoje, 7h30 da noite, né? E através da palavra, você pode se aprofundar cada vez mais no Senhor, tá bom? Ô pastor Walter Rosales, meu amigo, rapaz, como é que o senhor tá, rapaz? Você tá bem? Graças a Deus, né? Amém. Então hoje, 7h30 da noite, Avenida M43, 2075, compromisso com a palavra do Senhor. Hoje, 7h30, na Avenida M43, 2075, no Jardim Progresso, né? Com todos os aparatos que você precisa para segurança, né? Use a sua máscara, né? Temos álcool em gel, tem tudo que você precisa lá, tá bom? Avenida M43, 2075, Progresso. Hoje, 7h30 da noite, tá bom? Beleza? Beleza. Ô pastor Walter, qualquer dia eu vou encostar, hein? Pastor Walter, meu amigo, né, pai? Pastor Walter, pastora Regina, Débora,
Ai, família que a gente... Eu admiro o pastor Walter, né, rapaz? Olha. Não preciso ficar enchendo linguiça aqui com o pastor Walter, não, que ele sabe, né, rapaz? Pastor Walter, eu vou contar um testemunho aqui, acho que ele não lembra, né? Acho que ele não lembra, não. Uma vez eu tava no começo do ministério, né? No comecinho de tudo. Aí eu tive um sonho, rapaz. Aí eu tive um sonho, né? Eu falei, caramba, rapaz, que sonho que é esse que eu tive, né? Eu sei que eu tava num barco, ó. Sei que eu tava num barco, o pastor Walter não vai lembrar, não. É um homem cheio de compromisso, sabe, né? Lógico que ele lembra. E aí eu falei, eu preciso contar esse sonho pra alguém, mas só que eu preciso contar um sonho pra alguém, porque eu percebi que era um sonho profético. Eu sabia que era um sonho profético. Só que com o sonho profético você tem que contar pra quem entende. Vai falar pra quem não entende, o cara joga um balde de água fria no você, né? Aí eu falei, vou procurar o pastor Walter. Aí fui lá na igreja, na M9, né? Fui na M9 aqui no Cervezão. Aí falei, pastor Walter, o papai teve um sonho assim, rapaz, assim. Contei pra ele que eu tava num barco. E aí o capitão do barco chegava em mim e tal, e falava um monte de coisa pra mim. Falei pra ele olhou pra mim, falou assim, ó, isso quer dizer isso aqui, falou pra mim. Falei, nossa, e justamente toda vez que eu, né, a gente pensa no ministério, eu lembro desse sonho que o pastor Walter me falou, né? E eu tenho vivido isso aí que ele falou, né? Porque o sonho era assim, ó, o capitão do barco chegava em mim, né? E falava assim pra mim, capitão do barco do navio, eu tava numa balsa, tava num navio, uma balsa. E tinha tudo quanto é tipo de carro, caminhão, ônibus, gente nessa balsa, né? E aí o capitão chegava em mim e falava assim pra mim, ó, você não fica aqui na frente, não fica lá atrás, você fica no meio. Eu falei, no meio? Ele falou, no meio. Você não fica na frente, porque se ele afundar, ele vai afundar de bico. Eu não sei se afunda de bico, mas ele falou, se afundar pela frente, você é o primeiro. E você não fica atrás, porque se ele afundar para trás, por exemplo, se o navio afundar assim, você tá na frente, você vai primeiro. Se ele afundar assim, você vai primeiro. Então você fica no meio. Eu falei, ficar no meio. E ele falou 3 vezes, fica no meio. E eu expliquei isso pro pastor Walter. Eu falei, pastor Walter, cheguei com uma balsa, tinha caminhão, ônibus, né? Tinha um monte de coisa. E além disso tinha gente. Eu tenho medo de água, né? Tenho medo de barco, essas coisas aí. Parece gato com medo de água. Aí eu falei, pastor Walter, e o capitão do barco falou pra mim ficar no meio. Ele falou, olha aí, ó, olha aí. Centro da vontade de Deus, falou pra mim. O centro da vontade de Deus. Presta atenção, o centro da vontade de Deus. O pastor Walter falou 3 vezes, centro da vontade de Deus. O meio é o centro da vontade de Deus. Eu falei, beleza. E a partir de aí, eu não estava no começo. Então eu venho tentando ficar no centro da vontade de Deus. O centro. O meu ministério, eu tento fazer ficar no centro da vontade de Deus, né? Aí pouco tempo depois, o Diante do Trono gravou uma canção, né? Chamado Seja o Centro. Aí eu falei, e eu fui no lançamento desse DVD, que é o Diante do Trono 6, né? Diante do Trono 6. E toda vez que eu canto essa canção na igreja, eu lembro do pastor Walter. Que beijo, né, velho? Ei, me abençoou muito esse homem já, rapaz, né? Me abençoou muito. Eu acho que ele tem ideia, né? É uma pessoa que a gente tem de muito. Não estou jogando conversa fora aqui, não. O pastor Walter sabe o que eu estou falando. Pastor Walter, a pastora Regina, Débora, né? Toda a sua família. Eita. A gente tava vendo ele na casa do pai dele com uva lá, né, rapaz? Cada uva, olha o tamanho da uva, hein? Eita. Ó, gente, então hoje, 7h30 da noite, Avenida M43, 2075, Jardim Progresso. Ô, pastor Walter, lembra aí uma hora que eu encontrar você, né? Eu quero contar uma novidade pra você. Eu não contei pra ninguém isso, hein? Quero contar pra você. Não é sonho, não. É realidade. Eu não posso falar aqui, senão eu vou dormir pra fora. Se eu falar aqui, eu tenho que contar pessoalmente. E eu quero que você nos abençoe, tá bom? Tô falando sério, eu quero que você nos abençoe. Então,
Qual é que eu falo aqui? Então hoje, 7h30 da noite, Avenida M43, 2075, Jardim Progresso, né? 7h30 da noite, você venha ouvir uma palavra de Deus com a gente, tá bom? 7h30 da noite. Vamos editando uma palavra aqui, rapidinho? Vamos? Então vamos, né? O Salmos 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado no céu, né? Serei exaltado na terra. Quando a gente lê esses salmos, né, a gente entende, eu começo a entender e a pensar que o salmista, quando ele falou, quando ele disse esses salmos, né, quando o Senhor disse para ele: aquietai-vos, né, e sabei que eu sou Deus. Eu acredito que o salmista aqui, desculpa, eu estava pegando minha Bíblia aqui, né? O salmista dele devia estar numa tribulação, né, muito grande na vida dele, para Deus falar para ele: aquietai. Eu acredito que o salmista ele estava numa situação complicada na vida dele, muitas vezes que nem a gente se encontra, né? Às vezes uma tribulação, né, muito grande. Então o Senhor, vendo isso, né, o Senhor falou para ele: aquietai-vos, saber que eu sou Deus, né? Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Às vezes é isso que falta pra gente, né, rapaz? É isso que falta pra gente. A gente não consegue ter paz, né, na tribulação, nas circunstâncias que a gente passa, né? Eu não sei, talvez falta um pouquinho mais de confiança, talvez falta um pouquinho mais de esperança, né? É quase que inexplicável por que a gente não tem paz no meio da tribulação. Nós somos carne, somos humanos, né? Então ele diz assim, olha, vamos ler o Salmos 46 aqui para que você entenda, né? Diz assim, ó, o Salmos 46. Eu peguei minha Bíblia aqui, né? Olha aqui: a fé é perfeita em Deus. Só que essa fé perfeita em Deus, né, para ela ser exercida, ela precisa ser uma fé sobrenatural. Ela não pode ser uma fé normal, uma fé comum que nem a gente vê por aí. Ela precisa ser uma fé sobrenatural. A fé perfeita em Deus é uma fé sobrenatural. E é isso que nós estamos precisando nos dias de hoje, né? Você olha para um lado, né? Você olha para outro. São situações complicadas, né? A gente viu o que aconteceu ontem em Rio Claro, a chuva que caiu em Rio Claro ontem, né? Quantas pessoas preocupadas, quantas coisas aconteceram ontem à tarde, né? No começo da tarde aqui, né? Quanta a chuva forte que deu, né? E tantas pessoas preocupadas com familiares que estavam trabalhando, né? Carro que a água levou, né? São situações inesperadas que acontecem no dia a dia, né? A gente sabia que ia chover, mas não sabia que ia chover tão forte. A gente não teve a dimensão da chuva que iria cair, né? Situações que vêm vindo, que a gente vem passando através da pandemia, né? Ontem nós recebemos um comunicado, mais uma vez, que outros pastores da Convenção Batista Nacional, né, que a gente pertence, também estão atingidos, estão internados, inclusive, né, entubados, né, com a circunstância da Covid-19, né? Então são tribulações, são situações que nós enfrentamos nesses últimos dias, né? Desemprego, né? A gente vê a notícia da Ford, a gente vê a notícia do Banco do Brasil, né, que dispensaram centenas de pessoas, né? E eu estava conversando com um menino, ele trabalha na empresa da Ford na Bahia, né? E ele disse assim para mim que ele estava de folga, né? E quando ele voltou para trabalhar, ele estava se preparando para trabalhar. Daqui a pouco chegou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que ele não precisava trabalhar mais não, que ele estava dispensado, né? Então são situações que a gente enfrenta na nossa vida, né, que a gente não espera. E talvez você aí
esteja passando, não talvez essa situação, mas talvez uma outra situação que tem deixado você inquieto, que tem deixado você, né, completamente inquieto, assim, uma situação difícil de se enfrentar, né? Mas esse Salmos 46 fala sobre a fé perfeita em Deus, né? E como nós vamos demonstrar uma fé perfeita em Deus na situação que o mundo se encontra, não é verdade? Né? Por isso que o Paulo, ele falou, vou falar de novo o que o Paulo falou, né? O Paulo falou assim, ó, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Paulo está falando da fé, está falando de outra coisa, né? E só que para nós alimentarmos a nossa fé, não existe uma outra possibilidade, irmãos, não existe uma outra possibilidade de nós alimentarmos a nossa fé distante de Deus, né? Não existe essa possibilidade. Tem gente que acredita, né, que eu não sei o que eles pensam, que pode alimentar a fé longe de Deus. Eu não acredito nisso, não existe a mínima possibilidade. E quando a gente fala distante de Deus, em toda circunstância, infelizmente tem pessoas que não busca Deus, que não se coloca como soldado de Cristo, no caso, né? E eles querem que Deus faça alguma coisa para ele. Não existe a mínima possibilidade. Então, quando o salmista diz aqui, né, quando ele fala sobre a fé perfeita em Deus, ele começa assim: Deus é o nosso refúgio. Primeira coisa que ele fala: Deus é o nosso refúgio, ó, e fortaleza. Quer dizer, Deus é um lugar, né? A possibilidade máxima, minha máxima, tudo, aonde eu posso correr se alguma situação contrária acontecer na minha vida. Ele é o nosso refúgio, é onde eu posso me refugiar de algumas coisas, não me esconder de Deus, não me esconder de situações, né? Tem pessoas que se escondem de situações, né? Não se esconder de situações, mas nas situações buscar a Deus. E ele diz assim, ó: socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A gente, eu costumo dizer, né, as pessoas não têm noções, as pessoas que ficam em casa, ficam no mundinho deles aí, não tem noção de como está a situação aí fora. Irmãos, tem pessoas que sofrem, que estão sofrendo com os vícios. Você não tem ideia de quantas pessoas estão sofrendo com os vícios. Sofre a pessoa que está com vício, que está nessa situação. E por que a pessoa entra no vício? Você sabe que para mim poder trabalhar com essa questão de clínica aí, eu não tenho clínica, eu ajudo, né? Eu tive que estudar, eu fiz alguns anos uma faculdade à distância, né, para poder entender isso daí. Eu não estou brincando, porque eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca fiz nada disso aí, né? Nunca. Só que para você ajudar ou para você fazer parte de uma situação dessa, você não pode cair de paraquedas lá e achar que está certo. Então eu estudei, né, durante 3 anos. Um amigo meu falou assim para mim: olha, eu acho que o seu chamado não é ficar dentro de igreja não. Falou bem, seu chamado é cuidar do povo que está lá fora. O cara que nem crente era na época. Eu falei: é mesmo? Ele falou assim: então eu vou te encaminhar, vou passar para você um link aqui. Você entra nesse link, faz a sua inscrição, falou para mim, e vai, conforme vai abrindo a porta, você vai entrando. E eu fui fazendo isso aí. Aí ele me passou o link, eu entrei, me interessei pelo processo, porque eu mexo aqui no projeto nosso aqui, né, na quadra, envolve isso daí. E eu fui me interessando pelo negócio, eu falei: rapaz, não é que o negócio é isso mesmo? Eu fui entrando. Então, a pessoa... Desculpa aqui que eu tô com um negócio aqui. Tô ao vivo, né, pai? Tem que tomar água. Ô, Alberto Merino! Merino, rapaz, homem de Deus, hein? Eita! Ô, Merino! Um negócio aqui na garganta. Então, olha aqui. Eu fui me aprofundando, porque a gente mexe com isso aqui.
né? Então primeira coisa que eu fui procurar entender é por que a pessoa ela vive nessa circunstância, a circunstância do vício. O que é que leva a pessoa a isso, né? É um problema psíquico. Eu não sou psicólogo, não sou. Eu estava até pensando em fazer psicologia, né? Mas eu falei, eu vou fazer isso aqui, né? Porque não tem tanta condição assim. Mas o negócio é psíquico, entendeu? Então, por que uma pessoa ela entra no vício? Ela não entra no vício por safadeza. Ela entra no vício por outras coisas que as pessoas dizem aí, por vagabundice. Ela entra no vício por causa de uma situação que ela enfrenta. Ela não consegue lidar com a situação, né? E eu falo para os meninos da clínica, eu falo o seguinte, olha, você precisa, para você entender um pouquinho mais sobre você e por que você está nessa, por que você está nisso, você primeiro precisa se conhecer, né? Saber quem que é você na fila do pão, precisa saber. Tem pessoas que enfrentam um problema, ele não sabe lidar com o problema. E a gente tem que aprender a lidar com o problema. Antes de tudo, a gente tem que aprender a lidar com o problema, né? E quando você aprende a lidar com o problema, você não se refugia em outras coisas. Você enfrenta de cabeça erguida. E aí que entra Deus. Deus, ele vai comigo. Ele vai comigo. Nas guerras, nas batalhas, né? Aquele louvor, né, que cantava antigamente, eu esqueci agora aqui, né? O Senhor. Mais ou menos assim, eu não sei cantar não, esse louvor assim. Eu gosto de cantar quando eu tô com o papel na mão. O papel na mão não tá aqui, já era, né, menino? Então, eu fui aprender isso daí. O porquê que a pessoa entra no vício. E quando a gente aprende, né? Eu me aprofundei nisso aí, eu falei, vou fazer isso aqui. Estudei durante alguns anos, né? Para poder fazer a coisa certa. Então, olha aqui, olha. Deus é o nosso socorro. Aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então as pessoas, elas não têm noção. Quem critica, quem fala mal, eu fico furioso quando eu vejo alguém falando mal de alguma pessoa que está numa situação complicada. Porque a pessoa não entende, ela não sabe nem por que ela está criticando aquela outra ali, né? E o que faz as pessoas entrar nisso daí é a necessidade dela não saber lutar as lutas, dela não saber lutar as guerras dela, porque ela não aprendeu. Então você não tem ideia de quantas pessoas estão sofrendo, famílias inteiras estão sofrendo por causa do vício. Porque, eu vou falar de novo, quando uma pessoa entra no vício, não sofre só ele, sofre pai, mãe, pai dele, mãe dele, sofre a esposa dele, sofre todo mundo. Entendeu? E nós lá na clínica, né, que eu fui em 5 clínicas, lá na clínica a gente ensina eles a se conhecerem, para poder guerrear as suas guerras. Porque para nós o importante não é o menino estar lá só. Não é só ele estar lá dentro da clínica. O importante é quando ele sair. Entende? Quando ele sair. Então nós ensinamos ele a não só a se libertar lá dentro. Nós ensinamos ele a enfrentar o problema lá fora. Porque o problema dele não é lá dentro da clínica. O problema dele é lá fora. Quando ele sair. Porque o que eu falo para eles é que os meninos vão estar lá. O bar vai estar lá. Todo mundo vai estar lá e ele tem que saber viver. Ele vai ficar escondido? Vai se esconder pro resto da vida? Não vai viver mais? Né? Então é isso que eu ensino, que nós ensinamos para eles, né? Todos os dias. Todo dia eu vou numa clínica, a gente ensina as pessoas. São quase 180 pessoas, para você entender. Nas 5 clínicas que a gente vai, são quase 180 pessoas que estão lá lutando, né? Para poder vencer. O problema não é lá dentro, o problema é quando ele sai. Então você não tem ideia de quantas pessoas, quantas famílias estão sofrendo com essa questão. A questão dos vícios, né? São muitas famílias, são muitas pessoas, são crianças,
né? Criança no vício, pastor? Também, também, infelizmente. Só que criança a gente não pode tomar nenhuma atitude, né? Menor. Aí você tem que conversar com os pais, entendeu? Então são problemas que a sociedade não consegue entender. Nós não usamos os remédios, nós usamos a palavra lá, né? Usamos a Bíblia para poder salvar, para poder libertar, para poder direcionar a pessoa no caminho certo. Então olha aqui, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, seguro bem presente na angústia, né? A angústia que nós enfrentamos, como é que vamos enfrentar essa? Como que eu posso enfrentar a angústia? Somente com Deus. E eu falo para eles que eu não estou chamando eles para ser crente. Estou chamando eles para ser crente. Não estou chamando eles para ser batista. Eu quero que eles tomem um rumo, tomem uma direção. Tem gente que fala, não, pastor, eu vou na igreja. Né? Mas eles não vão na igreja. Aí eles querem que Deus mude a vida deles, eles não indo na igreja. Entende? E aí tá complicado. Segunda-feira eu fui conversar com uma mãe de um menino, né? De uma pessoa que está internada em Piracicaba. E aí ela falou assim para mim, você vai passar na minha casa para pegar as coisas do meu filho? Eu falei, vou. Ela falou assim, você só não passa nesse horário aqui, tá? Ela falou o horário que não era para passar, das 15 para 7, né? Você só não passa nesse horário aqui porque eu vou estar na igreja. Eu falei, isso mesmo. Entendeu? Era segunda-feira. Isso mesmo. É uma pessoa que não ia. Mas eu falei, vá na igreja. Seu filho está lá, você vai buscar. Porque lá ele está buscando. Então, quando nós lemos o Salmos 46, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, aí ele diz assim, porque não temeremos, porque pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Quando eu tenho essa fé em Deus, que Ele gostaria que eu tivesse, que eu olho para Ele, né? Eu olho para Ele, diferentemente do que eu tenho olhado, eu não olho Deus como meu empregado, eu não olho Deus como aquele que pode me ajudar a sair de uma situação complicada, porque eu entrei, mas quando eu olho num Deus que está comigo no momento de dificuldade, que eu posso correr até Ele, que Ele está de braços abertos me esperando, independentemente de quem eu sou, de quem eu fui, né? Quando eu acredito nisso, a minha vida muda. Eu falei para vocês, semana passada, a gente foi ajudar uma pessoa em São Carlos, né? Aí, foi semana retrasada, no começo do ano, acho que foi dia 1º. O menino falou assim, eu te conheço, falou para mim. Ele conheceu? Conheceu de onde? Falei para ele. Eu nunca fui em São Carlos. Falei, não, você prega na live, aí eu vejo de vez em quando. Minha avó, não sei quem vê aí em casa. E ele falou assim, eu fui da igreja uma certa vez. Já preguei não sei na onde, começou a falar, né? Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou o que aconteceu. Eu falei assim, vamos recuperar isso daí? Falei para ele. Né? E um dia eu estava pregando sobre perdão, né? Que o primeiro passo para as coisas dar certo na nossa vida tem que ser através do perdão. O perdão é a chave, sabe que quebra a chave da bênção de Deus na sua vida é o perdão. Você precisa entender isso aí. O que abre a chave da bênção de Deus na sua vida é o perdão. E eu estava falando sobre isso na clínica. E ele levantou. Quando ele levantou, ele falou assim, gente, é isso mesmo que o pastor está falando. Eu falei, então, meu irmão, continua aí. Falei para ele. Que eu sabia, ele falou que tinha pregado. Eu falei, continua aí. Eu falei, você mesmo, continua aí. Aí ele continuou explicando. Entendeu? E a partir daquele dia a vida do menino mudou lá dentro. Lá. Então, quando a gente começa a entender que Ele é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso socorro bem presente na angústia, bem presente, Ele está junto. Quando você começa a entender que Ele está junto, a gente consegue vencer toda a dificuldade. A gente vence os vícios, a gente vence os problemas. Né? Tem gente que diz assim, mas o vício é incurável. Não é incurável.
Ele é incurável se você continuar do mesmo jeito. E aí ele é incurável. É que nem doença crônica, né? Quem tem doença crônica aí, não vou falar nomes aqui, né? Mas quem tem doenças crônicas aí, se não tomar medicamento diário, a vida pode ser ceifada. Eu vi uma pessoa ontem numa das clínicas que eu vou, ele estava com uma ferida muito grande assim no tornozelo. Eu falei, irmão, o que é isso daí? Eu falei, nós vamos orar para esse negócio aí. Eu falei para ele, o que é isso? Ele falou, isso aqui, pastor, é por causa da diabetes e tal. Eu falei, mas você vai ficar com isso aí até quando? Vamos orar agora. Então são doenças crônicas. E doenças crônicas a gente enfrenta com medicamento diário. Então, os vícios é uma doença crônica que infelizmente tem ceifado a vida de muita gente aí. E como é que eu vou enfrentar uma doença crônica? Com medicamento diário. Né? Medicação diária. Se tem pressão alta aí, se você não tomar o remédio, você vai pro beleléu, meu irmão. Dia primeiro, acho que foi, não sei que dia que foi aí, né? Que eu passei mal, fui parar lá na UPA, lá de Cervezão, né? Aí cheguei lá ainda, não, aqui é só Covid. Eu falei, não, mas eu tô ruim, tinha cortado o dedo. Aí viram que eu tava com a pressão alta. Aí eu perguntou assim pra mim, o senhor tem pressão alta? Eu falei, tem. O senhor tá tomando sua medicação? Eu falei, não. Então, é isso, né? Falou pra mim. Então tem que tomar a medicação. Se você não tomar, você, né? Quem tem doença crônica que sabe que tem que tomar. Mas eu vou ficar dependendo do remédio. Ô, irmão, infelizmente, você tem que viver constantemente isso aí. Não tem que fazer. Eu não vou aqui dizer pra você, pare de tomar o remédio, porque eu não sou maluco, né? Deus cura, Deus cura. Eu creio que Deus cura. Só que eu não sou médico, eu não posso falar isso pra você, pare de tomar. Vai tomando remédio e vai buscando Deus. Uma hora você, né? Vê qual a parte melhor aí. Então, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, quer dizer, que ainda que haja situações complicadas, Deus vai continuar sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ainda que você enfrente qualquer tipo de problema, ainda que você enfrente qualquer dificuldade na sua vida, Ele vai continuar sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Depois ele continua assim, ó. Ainda que os montes se abalem, né, pela sua braveza. E continua dizendo assim, há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ó, Deus está no meio dela. No meio de quem? Da cidade de Deus. Ó, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Agora já amanheceu, não amanheceu? Então, Deus quer me ajudar durante todo o dia. Só que para Deus me ajudar durante todo o dia, eu preciso glorificar a Ele agora, no começo e durante todo o dia. Glorificar a Deus com a minha vida, com as minhas atitudes. Preciso glorificar a Deus. Você está entendendo? Porque não adianta ficar aqui de braços cruzados, achando que Deus vai fazer uma coisa para mim porque eu sou legal. Não tem como. Não existe essa possibilidade. E é isso que muitas pessoas se enroscam, né? Eles acham, não, eu sou pessoa boa, Deus tem que me abençoar, né? Tem gente que aprendeu a pressionar a Deus, querer que Deus faça as coisas para ele, mas ele não quer fazer nada para ele, para Deus. Entende? Eu não posso obrigar o Senhor a fazer alguma coisa para mim se eu não faço nada para ele. Eu não posso ir no banco agora aqui, né? Ir lá e falar, olha, eu preciso vim tirar um dinheiro aqui, pegar o cartão, ir lá pegar um dinheiro lá que eu não depositei, eu não fiz empréstimo, não fiz nada, como é que eu vou tirar dinheiro lá se eu não tenho? Eu não posso querer colher alguma coisa que eu não plantei, né? Tem gente que quer colher sem plantar, não existe isso aí. A mim não existe. Então, Deus ajudará no romper da manhã. Se você quer que o dia hoje, dia todo, seja um dia abençoado por Deus,
por ele, né? Começa a glorificar ele agora. Sabe? Sai para fora, abre a janela e veja como que o dia tá legal, como o dia tá bonito, né? Ô pastor, tá nublado. Não tô falando por causa do sol. O dia não pode ser bonito só porque o sol brilha. O dia, ele pode ser bonito porque eu tô bem, eu tô com ele e ele tá comigo. E aí todas as coisas vão concorrer para mim, né? Porque eu tô com ele e ele tá comigo, entendeu? Aí dizendo assim, ó, Deus está no meio dela e ajudará. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. Né? Não é no passado, ele esteve conosco, ele está conosco, presente. Socorro bem presente na angústia. Agora, é que eu falo para os meninos lá da clínica, todo lugar que eu vou, né? Você tem que identificar o que está causando angústia. Você precisa se conhecer, identificar. Fui no médico ontem, rapaz. Não gostei dele, não. Oh, meu Deus do céu. Minha esposa entrou comigo e falou assim, eu vou lá entrar com você lá no médico lá pra você falar o que você tá tendo. E aí o cara só ficou anotando lá no... O que acontece, São Paulo? Eu falei, minha pressão tá alta. Tá tomando remédio? Tô. Então não precisa fazer mais nada. Ó, eu fiz um eletro aí, o médico mandou trazer esse eletro aqui e falou para mim procurar um cardiologista aí que precisa que você me encaminhe. O cara olhou o eletro e falou, não, seu coração tá normal, beleza, tá, pode ser errado. O que eu fui fazer lá? Né? Só que tá tudo bem, rapaz, o negócio tá esquisito. Não, tá tudo bem. Então, eu fui só perder tempo lá no médico, lá. Por isso que tem gente que não vai no médico por causa disso aí, né? Eu vou falar com o Gustavo. Tô brincando. Então aqui, ó. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. Mas eu preciso acreditar que Ele está comigo mesmo. Não é? Eu preciso acreditar. E olha aqui. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas não adianta eu querer que Deus esteja comigo se eu não estiver com Ele. Para de acreditar em historinha da carochinha. Tem gente que ele acha que Deus está com ele só porque ele é legal, ele não faz nada de errado, não faz nada de mal. Tem gente que acha, que acredita nesse negócio. Para de ser assim. Para. Você tem que fazer a sua parte, em todo sentido, principalmente espiritual. Você precisa fazer a sua parte. Não existe uma via de mão única. Existe. Mas você vai e você volta. Uma você vai, a outra você volta. Continuando aqui. Aí vinde contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aí ele diz assim, né, o salmista diz assim, Deus falando aqui através dele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Serei exaltado entre as nações. Quando está falando entre as nações, ele está falando entre as pessoas. Serei exaltado entre as pessoas e serei exaltado sobre a terra. Entende? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas quando ele fala aquietai-vos, descansa. O Salmo 37 fala isso, né? Agora, como que eu vou descansar no Senhor se eu não tenho fé suficiente? Lembra daquele pai que chegou até Jesus? Levou o menino, né? Para ser curado. Os discípulos não puderam fazer nada. Ele falou assim para Jesus, ajuda a minha incredulidade. Talvez
você não está precisando de outras coisas. Talvez você está precisando de fé, de esperança. Eu não estou falando para você ir lá na igreja. A fé vem pelo ouvir, irmão. E ouvir a palavra do Senhor. Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Né? Ele está falando para você assim, ó, descansa. Mas esse descansar aqui não me dá o direito de deitar em berço esplêndido e ficar sossegado. Não existe isso daí. Eu tenho que fazer a minha parte. Né? Ô Rogério, bom dia. Pastora Adriana, bom dia. A paz do Senhor para vocês tudo aí. Vocês, para vocês tudinho. Né? Rogério, fui no médico ontem, rapaz. Esse negócio aqui no meu zóio aqui, ó. Eu falei, doutor, tem um negócio aqui no meu zóio aqui. Ele falou, coça? Eu falei, não. Dói? Eu falei, não. Ah, isso não é nada, não. Eu falei, como não é nada, doutor? Tá aqui no negócio aqui. Ele falou assim, não, isso aí é um pelinho encravado, que não sei o que tem lá, que entupiu. Eu falei, como entupiu? Mas isso aqui não vai dar problema, não? Ele falou, não, fica tranquilo. Eu tenho esse trem aí, falou pra mim. Eu falei, não tem que passar remédio nenhum? Ele falou, não, fica tranquilo. Eu falei, rapaz, o negócio desaparece, aparece, desaparece, aparece. Ele falou assim, é normal. Não é nada, não. Ei, Rogério, tu foi perdido. Então, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, quer dizer, descansa, mas faz a sua parte, né? Faz a sua parte. Tá bom? Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, como diz o outro aí fora, aí, né, Rogério? Hoje é dia de lembranças, TBTs. TBTs quer dizer lembrança, né? Então começa a lembrar das coisas boas que o Senhor te fez, viu? Começa a lembrar das coisas que o Senhor te proporcionou. Tem gente que põe foto, né, de quando era criança pequena em Barbacena, né? Eu de vez em quando posto aí uma foto quando eu trabalhava na rádio. TBT hoje. Lembra das coisas que o Senhor já te proporcionou na sua vida. Lembra dos livramentos que Ele já te deu. Busque Ele de todo o seu coração. Você vai ver que as coisas vão dar certo. Você vai ver que as coisas vai funcionar, né? Hoje é TBT, não é? É TBT que fala? Eu não sei porque fala TBT, mas vamos no embalo, né? Hoje é TBT. Então lembra das coisas boas que o Senhor te fez. Lembra dos livramentos que Ele já te deu, né? Que Ele já fez para você. E segue em frente, irmão. Entendeu? Não é porque a situação tá ruim que você vai desistir, não. Né? Vamos para frente. Vai dar tudo certo. Tá bom? Avenida M43, 2075, Jardim Progresso. Hoje, 7h30 da noite. Se estiver aí na sua casa aí, né? Caçando pipa aí, né? Quer se aproximar de Deus? Hoje é o dia. Avenida M43, 2075, Jardim Progresso. Coloca no GPS aí, né? E busque a Deus. Lá a gente não fica enrolando não, viu, Rogério? Fica enrolando não. A gente chega no ponto exato. Viu? É no ponto. A gente chega lá, já é objetivo. Não fica aí enrolando. Não tem essa de ficar enrolando lá. É rápido, né? Eu garanto pra você que Deus vai te abençoar. Não sou contra não. Não sou contra não. Deixa eu desligar aqui, né, rapaz? Levar minha filha pro trabalho. Eu tô aqui esperando ela. Então assim, ó. Hoje é o dia. É TBT que fala hoje, Rogério? Ô Rogério, é TBT que fala? TBT acho que quer dizer lembrança, né? É. Então lembra das coisas que o Senhor já fez para você. Dos livramentos. Com os livramentos, hein? Meu Deus. Pois é. Então lembra disso. Viu? Lembra de quando você estava numa situação complicada e de repente do nada as coisas mudou para bem, né? Para melhor. Esse que é o TBT que você deve lembrar toda hora aí. Né? Tem gente
que posta um monte de fotos. Eu até acho legal isso. Eu também de vez em quando eu posto, né? Posto foto dos meus meninos quando era tudo pequeno, né? Dos meninos aqui da quadra. Hoje tá tudo pai de família, rapaz. Hoje tá tudo velho. Os meninos tá velho, eu não. Então já é TBT. Então pensa, lembra das coisas boas que o Senhor te preparou. E aquietai-vos. E saber que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Tá bom? Fica com Deus aí. Não esquece de uma coisa. Posso falar uma coisa? Eu queria que você não esquecesse nunca mais isso. Pode? Então vou falar, hein? Pode falar, Rogério? Pode falar? Eu vou falar. Ô, irmã Sandra Regina, pode falar um negócio aqui? Que eu queria que vocês não esquecessem nunca mais. Deixa eu ver quem tá mais aqui, né, rapaz? Deixa eu ver quem tá aqui. O Rogério tá aqui. O Danilo. Ó, a pastora Adriana. Deus abençoe, viu? CT, o bom samaritano. O pessoal tá... Olha, gente. É que eu falo pra você, a palavra de Deus. Posso falar um negócio pra você? Que eu queria que você não se esquecesse nunca mais. Então eu vou falar. Jesus te ama. Viu? Independente de quem é o ser, quem foi o ser, Ele te ama. E Ele quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida. O passado já foi. Ele quer mudar agora e daqui para frente. Ele te ama. E o interessante é você entender que Ele está te esperando, de braços abertos. Ele está te aguardando. Tá bom? Se você tomar uma atitude, se você der um passo para Ele, eu garanto para você que muitas coisas vão acontecer. Tá? Fica com Deus. Não esquecem, Ele te ama.